Mano, para um corintiano mais velho, das antigas, o título mais importante nunca foi o Mundial. Foi o Paulistão de 1977, um campeonato histórico que encerrou um jejum de mais de 22 anos, sem títulos importantes. O gol do título foi marcado por João Roberto Basílio, o pé de anjo. Aos 36 minutos do segundo tempo, da terceira partida da final contra a Ponte Preta, a Fiel explodiu no Morumbi. Cada bandeira, cada canto da torcida dizia: o Timão voltou a ser gigante. Mas a história do Corinthians não é só glória. Décadas depois, problemas internos e decisões polêmicas começaram a colocar o clube em crise. Em 2004, foi assinada uma parceria polêmica com a MSI, liderada por Kia Jurabikion e Noudjon Bedraud, aprovada pelo então presidente Alberto Dualib. A promessa era de um investimento de 35 milhões de dólares, com metade destinada a reforçar o elenco e a outra metade para quitar dívidas. Tudo isso em troca de uma participação futura nos lucros do clube. Era um acordo que mudaria o destino do Corinthians, para o bem e para o mal. A chegada da MS e trouxe uma enxurrada de dinheiro e promessas, mas também plantou as sementes de uma crise que estava por vir, mexendo com as estruturas do Parque São Jorge e dividindo opiniões entre conselheiros e torcedores. A Fiel, sempre apaixonada, observava tudo com uma mistura de esperança e desconfiança. Com o dinheiro da MSI, grandes nomes chegaram para vestir a camisa alvinegra. Carlos Tevez, Javier Mascherano, Nilmar, Roger, Carlos Alberto e Marcelo Matos. Um time recheado de estrelas que rapidamente se entrosou e encantou o Brasil. O resultado veio rápido, com a conquista do Brasileirão de 2005, um título memorável, mas que já acontecia em meio a um clima de tensão nos bastidores. Disputas internas com a diretoria, atrasos nos aportes prometidos pela MS, principalmente suspeitas sobre a origem dos recursos começaram a vazar para a imprensa. O clima era de festa em campo, com Tevez sendo o ídolo da Fiel, mas de um drama pesado fora dele. Era como se o Corinthians vivesse duas realidades, a da glória nos gramados e a da incerteza nos corredores do poder. Uma dualidade perigosa para um clube daquele tamanho. Em 2006, a situação que já era tensa se deteriorou de vez. O elenco, antes imparável, perdeu o rendimento de forma drástica. As derrotas consecutivas se acumularam e a magia do time campeão parecia ter desaparecido. A crise financeira e institucional se refletiu diretamente em campo. O ponto de ruptura veio em 24 de julho de 2007, quando a parceria com a MSI foi oficialmente encerrada, deixando um rastro de dívidas e um elenco enfraquecido. O desfecho trágico era quase inevitável. Meses depois, em 2 de dezembro de 2007, o Corinthians, um dos maiores clubes do país, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A imagem dos torcedores chorando no estádio, protestando nas ruas, era de cortar o coração. Parecia o fim, o fundo do poço para um gigante. Mas quem conhece o Corinthians sabe, o gigante não havia morrido. Ele estava apenas ferido, pronto para se reerguer. O ano de 2008 foi diferente. A Série B, que poderia ser a maior vergonha da história do clube, se transformou no palco da redenção. Os estádios estavam sempre lotados, com a torcida cantando sem parar, mostrando uma fidelidade que desafiava a lógica. Sob a nova presidência de André Sanches, o clube se reestruturou. O elenco foi reforçado com veteranos experientes e jovens promissores, criando uma mescla perfeita de raça e talento. Jogadores como Ralf, Jorge Henrique, William, Souza e, principalmente, o zagueiro Chicão se tornaram símbolos dessa reconstrução. Cada vitória na segunda divisão era celebrada
como se fosse um título mundial. O acesso à Série A veio com justiça, consolidando o primeiro passo de uma volta por cima que entraria para a história do futebol brasileiro. A Fiel provou que estava com o time em qualquer situação, e essa força foi fundamental para o ressurgimento do Timão. E então, em 2009, quando a Fiel já estava cheia de esperança, aconteceu algo que ninguém imaginava. O Corinthians anunciou a contratação de Ronaldo Fenômeno. Não era apenas um jogador, era uma lenda viva, um dos maiores de todos os tempos, vestindo a camisa do Timão. A apresentação foi um evento. Os estádios deliravam a cada toque na bola. Banners enormes com seu rosto eram vistos em todos os jogos. As entrevistas e até os treinos geravam uma expectativa elétrica. Ronaldo não era só um reforço técnico, ele era o símbolo da reconstrução, o resgate da autoestima do clube e da torcida. Era a promessa de que dias muito melhores estavam por vir. A prova de que o Corinthians estava de volta ao topo, onde sempre deveria estar. A temporada de 2009 foi a confirmação de que a volta por cima era real, com Ronaldo liderando o time em campo. O Corinthians conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista de forma invicta. Foram jogos épicos, com viradas emocionantes, rivalidades históricas sendo superadas e cobranças de pênaltis decisivas que pararam o país. Além do Fenômeno, contratações cirúrgicas como as de Elias e Jorge Henrique completaram um elenco que jogava com a alma. Claro, nem tudo foram flores. Tentativas frustradas, como a contratação de Adriano Imperador, que não deu o retorno esperado, lembravam que a reconstrução exige paciência e nem sempre os planos saem como o esperado. Mas o saldo era incrivelmente positivo. O Timão estava de volta, ganhando títulos e fazendo sua torcida sorrir de novo. E o auge dessa reconstrução chegou em 2012, sob o comando do técnico Tite. O Corinthians montou um time que entrou para a história com jogadores como Paulinho, Guerreiro, Danilo e o capitão Alessandro. O clube finalmente conquistou a tão sonhada Taça Libertadores da América, de forma invicta. Cada vitória era uma batalha conquistada contra o próprio destino, contra os fantasmas do passado. A final contra o Boca Juniors no Pacaembu foi inesquecível, mas a glória não parou por aí. No final do ano, no Japão, o Corinthians enfrentou o Chelsea, campeão europeu, na final do Mundial de Clubes. Com um gol de Paulo Guerreiro, o Timão venceu por 1-0 e a Fiel explodiu em êxtase. Era a consagração internacional definitiva, a vitória de um clube que sobreviveu a crises, rebaixamento e que se reergueu para conquistar o mundo. Nos anos seguintes, o Corinthians continuou a escrever sua história de superação e glória. Títulos importantes como o Paulistão de 2013, a Copa do Brasil de 2018 e os campeonatos brasileiros de 2011 e 2015 marcaram momentos de muita luta e conquistas. As rivalidades se tornaram ainda mais intensas, com clássicos memoráveis. As contratações continuaram sendo estratégicas e os bastidores do clube mostravam que cada decisão tomada tinha um peso histórico, moldando o futuro do Timão. O Corinthians provou, ano após ano, que é um gigante não só dentro de campo, com seus jogadores e títulos, mas também fora dele, com a força de uma torcida que nunca abandona e uma capacidade incrível de se reinventar. Chegando ao ano passado, o Corinthians mais uma vez mostrou sua força. Enquanto seu arquirrival não levantou nenhum troféu, o Timão conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil, enchendo sua torcida de orgulho. A Fiel cantou alto, lotou os estádios e celebrou um clube que, não importa o que aconteça, continua gigante, eterno e imortal. Essa é a história do Corinthians, um clube feito de paixão, luta e uma fé que nunca acaba. Vai, Corinthians!
Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever no canal